pessoal, eu tava aqui de boa, pensando na vida, e aí eu me dei conta de que eu não falei duas coisas muito interessantes em Um Mundo Sombrio de Sabrina parte 2, e aí eu me levantei aqui da cama e decidi vir conversar aqui com vocês sobre isso, tá? A gente sabe que Sabrina tem muita referência, mas assim, a série inteira é recheada de referências de filme de terror, cultura pop, livro, literatura, ocultismo, enfim, a gente tem muita coisa. Mas duas coisas que eu não poderia deixar de passar, já que eu já falei da Shirley Jackson, e até um post num site que eu fiz aí, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, é que eles mencionam como sendo irmãos do coven deles, né, ali da Igreja da Noite, o H.P. Lovecraft, que é um escritor muito famoso da literatura gótica, que ele é o criador da criatura Cthulhu, que é uma criatura abominável, que só de você olhar você já fica louco, de tão abominável. E ele também é o criador do Grimório Necronomicon, que muita gente fala por aí e tal. Então, assim, você tem muita referência, porque essas criaturas do terror gótico são muito presentes nesses livros mais clássicos e até influências hoje, né, para monstros, para coisas das profundezas e para ocultismo, né? Então, não, eu não poderia ter deixado de mencionar. Se você não conhece a história deles, procura na internet, tem várias referências, tem muita coisa sobre isso. Ele realmente é uma referência nesse universo ocultista, nesse universo de terror, literatura e tudo mais. Então não, eu não poderia deixar de mencionar ele em Um Mundo Sombrio de Sabrina, ele sendo mencionado como um dos irmãos da Igreja da Noite. Outro que foi mencionado também, que eu não acredito que eu esqueci de mencionar também em vídeos anteriores, é o Rasputin, o Grigory Rasputin. Ele existiu, tá? Ele era meio que um conselheiro ali da família russa da Anastácia. Lembra da Revolução Russa, que o Tsar e a família dele foram assassinados pelo exército, né, revolucionário, enfim. Ele era principalmente conselheiro da imperatriz. Para quem não sabe, o único filho homem do imperador, ele sofria de hemofilia, se eu não me engano. Então, assim, naquela época que o pessoal não tinha muito acesso a outras coisas, tal, a imperatriz acabava contando com o Rasputin para que ele pudesse apaziguar um pouco do sofrimento e para ele proteger o filho, né, o filho homem que ela tinha. Ele era uma figura, assim, bem diferenciada. Ele apareceu no filme da Anastácia, a animação que teve, com aquela barba, assim. Ele tinha uma aparência, assim, diferente, né, do que a gente tá acostumado. Ele tinha aquela cara meio de mago mesmo. E aí o que aconteceu? Tendo em vista que ele começou a ter uma posição política muito proeminente ali naquela região, é óbvio que algumas coisas começaram a rolar e aí o pessoal decidiu dar um fim nele, tá? Que é tudo aquilo, né? Começou a mexer com política, você ficou proeminente demais, tá na hora de dizer adeus. E aí é muito curioso a questão do que aconteceu com ele, o imaginário que tem por trás dessa morte dele, porque realmente os caras detestavam e a gente começa a gravar vídeo, as crianças começam a gritar, o cachorro começa a latir, a mãe tosse. É assim, gente, vocês vão escutar cachorro aí, paciência, não vou gravar de novo. Acontece. A vida é essa, né? Cheia de imprevistos. Houve uma tentativa de envenenamento, só que ele tinha uma úlcera que fez ele expelir o veneno. Depois tentaram envenenar ele de novo. E aí, como ele já tinha ingerido, eu não sei se ele tinha uma certa resistência, não morreu também. E aí isso criou uma lenda do sobrenatural em cima dele, né? Do tipo, não, a gente dá cianeto o suficiente pra matar várias pessoas e o cara não morre. Qual é? Esse cara aí é sobrenatural, hein? Que não sei o quê. Posteriormente ele teria sido fuzilado, mas ele sobreviveu também. Tô achando que esse cara tinha esse tal desse corpo fechado. Nossa, e depois ele foi atingido pelos tiros, ele não morreu, depois ele foi castrado e somente quando foi agredido e atirado inconsciente no rio Neva que ele faleceu, não pelos ferimentos, mas por hipotermia. Encontraram o corpo dele com água no pulmão, tá dando a ideia de que ele foi jogado no rio ainda vivo. Mas aí essas são algumas das teorias que tem, porque daí no final tem um relato aqui que fala que ele simplesmente foi baleado com um tiro a queima-roupa na cabeça e pronto.
Algumas teorias ainda dizem que o MI6 teve alguma coisa a ver com a morte do Rasputin por conta da influência política dele. Mas enfim, são duas figuras históricas importantíssimas para quem curte esse tipo de tema. Terror, sobrenatural, o histórico tal, que você tem como referência em Sabrina e eu esqueci. Nossa, não acredito que eu esqueci de mencionar, tá? Mas fica aqui essas curiosidades, depois vocês pesquisem aí no Google que tem muita coisa interessante para vocês verem, tá bom? Fico por aqui, tchau, tchau!